E então Deus criou a mulher. Este é o relato de Gênesis 2:18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Aleluias. Como é glorioso saber que nós mulheres somos parte de um projeto original do Criador. Deus criou os céus e a terra, criou todos os animais, todas as árvores, todas as aves dos céus, todos os peixes do mar, dos oceanos. E então no sexto dia Deus cria o ser humano, a coroa da criação. Deus cria o homem do barro, mas a mulher Deus cria da costela do homem. E quando Deus primeiro cria o homem, e Ele ordena que o homem dê nome a todos os animais da terra, e logo depois o próprio Deus conclui que não é bom que o homem esteja só. E então entra eu e você no projeto da coroa da criação de Deus. A Bíblia diz que o Senhor fez o homem cair em um sono profundo. E então agora o Senhor faz a primeira cirurgia plástica da história. Retira uma costela de Adão e faz a mulher. Imagine como eu e você somos especiais para o nosso Deus. Fico a imaginar. Parece ter sido muito fácil Deus criar o homem. Penso em Deus amassando barro, moldando esse barro na forma de um boneco. E depois que o homem está todo modelado, Deus sopra sobre ele o espírito de vida. E ele se torna a alma vivente. Agora a mulher já é mais difícil a gente pensar como foi o modelar e o moldar de Deus na criação da mulher. Afinal de contas, fomos criadas da costela do homem. E então, quando paramos para pensar nisso, vemos que Deus nos criou de uma forma muito especial. É comum a gente dizer que mulher é osso duro de roer, talvez porque fomos criados da costela do homem, mas com certeza já um material aprimorado pelo Senhor para a criação de uma forma gloriosa, muito especial. O Senhor nos modelou, nos moldou para que nós fôssemos, em primeiro lugar, companheira e auxiliadora do nosso esposo. Como é glorioso saber que dentro do propósito original de Deus, Deus nos habilitou, nos capacitou para sermos companheiras, para sermos auxiliadoras. Depois o Senhor também nos atribui a habilidade de edificar a nossa casa. Provérbios 14:1 diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as suas próprias mãos a destrói. Então o Senhor não apenas, no seu projeto original, nos idealizou para sermos companheiras e auxiliadoras do nosso esposo, mas a nós também atribuiu a responsabilidade de edificar a nossa casa. E ainda o Senhor fala através da sua palavra, Provérbios, capítulo 31, versículo 10, conferindo aqui: mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede ao de rubis. Ou seja, a mulher, do ponto de vista de Deus, é alguém tão precioso que o seu valor excede ao valor de finas joias. E então, neste dia especial da mulher, o qual na terra é comemorado, neste dia atribuído a nós mulheres, eu quero deixar esta breve palavra para você meditar no propósito original de Deus para a nossa vida. Que possamos olhar para o propósito original de Deus e que possamos nos alegrar pelo fato de o Senhor nos atribuir habilidades tão especiais que somente nós, mulheres, podemos desenvolver
porque foi para isso que o Senhor, o nosso Deus, nos criou. E é interessante que Deus deu nome a Adão, mas foi Adão que deu nome à sua esposa de Eva. E Eva significa aquela que vive, cheia de vida. Então, quando Adão olhou para a mulher e disse: "Uau, esta é a minha esposa, a minha companheira, a minha auxiliadora, e ela é cheia de vida." E não posso me esquecer de uma nobre virtude, ou mais que isso, da habilidade, da capacidade que o Senhor nos deu de gerar filhos. Isso com certeza é o maior privilégio de nós como mulheres, ser geradoras de vida. Que privilégio glorioso o Senhor concedeu a mim e a você. E é por isso que a Bíblia diz que os nossos filhos, eles são a herança do Senhor. Veja quão grande privilégio o Senhor concedeu a mim e a você. E apesar de todos os desafios que enfrentamos na caminhada, devemos sempre nos lembrar do propósito original de Deus para a nossa vida. E quero neste momento compartilhar a história de uma mulher chamada Ana. A sua história está registrada em 1 Samuel capítulo 1. E esta mulher, eu creio que ela entendia o propósito de Deus para a sua vida, de ser companheira, de ser auxiliadora, de ser aquela que edifica a casa, de ser uma mulher valorosa. Mas mesmo assim, Ana também compreendia que o Senhor criou a mulher para gerar, ter a vida, tirar filhos. E Ana, ela era estigmatizada pela esterilidade. A palavra do Senhor em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 5, parte 2 do versículo diz: "Embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre." Então o Senhor, por um tempo, cerrou a madre de Ana. E isso muito lhe afligiu. Isso lhe trouxe muitos dissabores, porque o seu esposo era casado com uma outra mulher chamada Penina. Nos tempos do Antigo Testamento, o Senhor permitiu que um homem tivesse mais de uma esposa. Nunca fez parte do propósito original de Deus. Porque quando Deus criou Adão, Ele criou apenas uma mulher. Então, o propósito original de Deus é que o homem tenha uma só mulher e vice-versa. Mas, por algum tempo, foi permitido que os homens pudessem ter mais de uma esposa e gerar filhos. Era o maior trunfo de uma mulher. Porém, Ana não gerava filhos. E por causa disso, ela era zombada, criticada. Ela era humilhada pela sua rival, pois a sua rival tinha gerado muitos filhos, porém Ana não tinha filhos. Isso lhe cortava o coração, porque a mulher que não tinha filhos, ela era considerada como alvo da maldição de Deus, porque a esterilidade no Antigo Testamento era sinal da maldição de Deus sobre uma casa e sobre uma família. E por ser estéril, Ana sofreu muito. Aquilo afligiu seu coração de uma forma terrível. Uma vez por ano, eles iam adorar a Deus. Mas Ana simplesmente não conseguia adorar o Senhor. Ela ia ao templo, mas ela somente chorava. O seu coração estava entristecido, o seu coração estava ferido, amargurado. E a palavra nos mostra que por alguns anos Ana viveu esta situação de amargura
de tristeza, de angústia de alma. Ela estava na igreja, ela servia ao Senhor. Mas a amargura e a tristeza da sua alma lhe consumia de tal forma que ela não conseguia adorar a Deus, que ela não conseguia nem mesmo se alimentar. As lágrimas molhavam a sua face, a tristeza dominava a sua alma. Mas teve um dia, em um ano, quando Ana foi adorar o Senhor, e era sempre a mesma situação. Ela era humilhada, ela era motivo de zombaria por parte da sua rival. Ela se sentia inferior por não gerar filhos. E aquilo afligia a sua alma. Mas naquele ano, naquele tempo em que ela foi adorar o Senhor, Ana ela tomou uma posição diante de Deus. E é exatamente este ponto que eu quero chamar a sua atenção. Por muitos anos, Ana viveu a mesma situação, de dor, de tristeza, de amargura, de angústia, de revolta, de porquês e porquês. Mas teve um dia que ela se posicionou. E quando ela se posicionou em Deus, Deus mudou a situação dela. Sabe, neste Dia Internacional da Mulher, eu não sei se em alguma área da sua vida a sua situação é semelhante à de Ana, mas eu quero dizer para você que é tempo de você se posicionar, é tempo de você se levantar, é tempo de você rasgar o coração diante de Deus, de expor ao Senhor todas as dores, todas as aflições, toda a angústia, toda a tristeza da sua alma, tudo aquilo que você vem carregado por anos, você vem carregando por anos. Aproximadamente Ana viveu 10 anos nessa situação, onde a sua vida foi marcada pela tristeza, pela amargura, pelo desgosto. Mas teve um dia que ela se posicionou, porque eu acredito que ela entendeu que Deus tem um propósito em tudo e em todas as coisas. Amada irmã, amada mulher do coração de Deus que me ouve neste dia, quero dizer que independente das suas dores, das suas percas, das suas tristezas, das suas frustrações, há um propósito de Deus em meio a tudo isso. Mas você precisa se levantar, se colocar diante de Deus, rasgar o seu coração diante do Senhor e compartilhar com Deus tudo, sem esconder nada, tudo que está no seu coração. E foi isso que Ana fez. Naquele ano, ela estava ali ainda triste, amargurada, não conseguia comer, o seu marido tentava consolá-la e nada a consolava, mas ela foi ao templo e ela se prostrou diante de Deus. E ela rasgou o seu coração e ela falou tudo para Deus. Nem o sacerdote conseguiu compreender Ana, mas Deus entendia. Sabe, há momentos que ninguém vai nos compreender, mas Deus, Ele entende a sua dor, Ele entende as suas aflições, Ele compreende tudo aquilo que tem gerado essa amargura, essa angústia, essa tristeza no seu coração. E sabe qual é a boa notícia? É que Deus tem o bálsamo que cura, que restaura, que liberta, que te capacita a perdoar os seus inimigos, os seus opressores, e Ele tem a vitória que você tanto tem esperado. Mas tem uma outra coisa que me inspira em Ana. É interessante que quando Ana ela rasga o seu coração diante de Deus, ela não aponta para Deus os seus acusadores, aqueles que têm ferido ela, aqueles que fizeram com que a sua vida se tornasse difícil. Ela não aponta a Penina, ela não aponta o seu esposo, ela não aponta os filhos da sua rival, ela simplesmente assume diante de Deus as suas responsabilidades, de entender que ela está ferida, que ela está amargurada, que ela está desgostosa da vida,
e ela rasga o seu coração. E quando ela faz isso, o Senhor ouve, porque ela faz um voto para com o Senhor. Ela diz: Senhor Deus, se o Senhor me ouvir e o Senhor me conceder um filho, eu vou consagrar esse filho todos os dias da minha vida, todos os dias da sua vida, para te servir. Sabe de uma coisa, amada irmã, querida mulher que me ouve? Todas as coisas que nos acontecem, há um propósito maior para tudo isso. Sabe por que o próprio Deus cerrou a Madre Diana por um tempo? Porque Deus precisava de um profeta na sua nação. Quando Samuel nasceu, logo que ele foi ao templo, a Bíblia diz que havia um silêncio de Deus, porque não havia profetas através do qual Deus pudesse se manifestar. E então Deus cerrou a Madre Diana para que ela pudesse gerar um profeta. Você pode entender o porquê das aflições, das dores, das dificuldades, das provações, de tantas coisas que vêm para nos humilhar, para nos ferir, mas é porque o Senhor ele tem um propósito maior. Se Ana fosse uma mulher normal, se a sua madre estivesse aberta desde o princípio do seu casamento, ela poderia ter gerado muitos filhos, mas com certeza ela não teria gerado um dos maiores profetas da nação de Israel. E então eu quero dizer para você, neste momento, neste Dia Internacional da Mulher, coloque as suas dores, as suas mágoas, as suas tristezas, as suas decepções, os seus fracassos. Por que não os nossos fracassos? Porque nós também fracassamos. Coloque eles diante do Senhor. Olhe e veja que em tudo Deus tem um propósito. Permita que o Senhor cure você neste dia. Permita que a graça do Senhor inunde o seu coração. Receba o bálsamo que cura. Receba o bálsamo que liberta. Receba o bálsamo que transforma e que te faz livre, porque nós somos chamadas para ser livres no Senhor e cumprir o propósito de Deus. Ana cumpriu o propósito de Deus, porque ela teve coragem de rasgar o seu coração diante do Deus Todo-Poderoso. Ela não escondeu as feridas da sua alma. Ela não escondeu as suas fragilidades. Ela lançou tudo diante do Senhor e clamou pelo seu socorro. E Deus a ouviu e fez dela a mãe de um dos maiores profetas da nação de Israel. Aleluias, como isso é glorioso. E eu tenho certeza que você que me ouve, Deus ele quer fazer de você uma mulher que vá cumprir o propósito dele nesta terra. E eu declaro sobre ti, mulher, mulher de Deus, mulher amada, mulher virtuosa, criada de uma forma especial pelo Deus Todo-Poderoso, que virá cura, que virá restauração, que virá libertação, que a vitória do Senhor será estabelecida na sua vida e você vai cumprir o propósito de Deus e você vai se alegrar no Senhor. Você vai olhar para trás e ver que todas as suas dores e aflições faziam parte do propósito de Deus para que você cumprisse a vontade do Senhor. Eu encerro aqui a minha palavra e quero desejar a você, mulher, um feliz Dia da Mulher. Deus abençoe poderosamente. Eu sou pastora Laziane Aires, da Igreja Remanescente Fiel. Que Deus te abençoe poderosamente.